Você conhece todos os outros humanos que foram cotados pro Ragnarok pela Brunilda? Não? Então deixa que eu te mostro. Oi, eu sou o Tsuki, e tirando nossos humanos que estão lutando agora no Ragnarok, teve 20 outros humanos que foram cotados pela Brunilda para participar das lutas. E claro, esses 20 que eu tô falando não foram escolhidos nenhum deles. Mas você sabe quem são todos esses 20? Foi muito difícil achar cada um deles porque as imagens que estavam no mangá estavam toda cagadas e as imagens do anime estão pior ainda, tudo pixelado. Mas depois de pesquisar muito no Google para tentar achar as mesmas fotos e falar com amigos e procurar no Google Lens e perguntar pra todo mundo, professores meus que eu tenho como amigos e mãe, pai, eu consegui achar finalmente todos que estão na lista. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu espero que gostem do vídeo e vamos começar já essa bagaça. Mas antes, rapidinho, não esquece de dar um likezinho, comentar, compartilhar e se inscrever que ajuda muito. Obrigado, vamos pro vídeo. E a primeira da nossa lista aqui é a Marilyn Monroe, aparecendo aqui na esquerda. Pra quem não sabe, a Marilyn Monroe foi uma atriz, modelo, cantora norte-americana, estrela de cinema de Hollywood. Ela morreu em 1962 com 36 anos de idade, por overdose. Ela dava aquela abusadinha no remédio. Tem um fato interessante sobre os escolhidos por Ragnarok. Dentre os 13 humanos não tem nenhum que é mulher. E dentre esses outros 20 que foram cogitados, tem só 3 mulheres. Não sei porque o ator não deu um foco maior para as figuras mulheres da história, mas as que tem aqui são bem interessantinhas. Acho que dariam uma participação bacana se aparecesse, nem que fosse em plateia, sabe? Mas essa primeira como cantora eu não consigo ver ela muito bem numa luta. Eu nem consigo imaginar como é que seria o volume dela, pra falar a verdade. Logo em seguida, bem ao lado da Marilyn Monroe, a gente tem Salvador Dalí. E pra quem não sabe, Salvador Dalí foi um pintor espanhol surrealista e era conhecido por suas pinturas e trabalhos bizarros. Ele morreu em 1989 com 84 anos por insuficiência cardíaca. Já pintores e artistas eu consigo ver mais uma elaboração do personagem muito maior, talvez uma volume focada em arte, em desenhos, em manipulação de campo, talvez, porque suas pinturas são bizarras. Talvez as pinturas alterassem a realidade, não sei, talvez. Se fosse, seria um lutador muito forte. Em terceiro, como destaque bem no meio, a maior imagem que a gente tem é o Einstein. Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, que foi um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Ele morreu em 1955 com 76 anos por aneurisma. Eu sei que algum desses já apareceu na plateia, mas eu não sei quem, e não importa muito pra esse vídeo, mas eu acho que o Einstein apareceu na plateia do Tesla, se eu não me engano. Mas eu acho que o Einstein com a teoria da relatividade teria uma volume muito poderosa na luta. E grudado na pontinha do Einstein tem o Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos e morreu em 1865 com 56 anos e foi assassinado, coitado. O Abraham Lincoln tinha quase 2 metros de altura. Será que isso seria alguma coisa na sua volume, talvez, seu tamanho? Não sei. Mas seria legal de imaginar o que um presidente dos Estados Unidos faria na luta. Acima do Einstein a gente também tem Mahatma Gandhi, foi um advogado nacionalista, pacifista e praticante do movimento de direitos civis e liberdade no mundo. Propagava campanhas de resistência não violentas para a independência da Índia e do Reino Unido. Ele morreu em 1948 com 78 anos por assassinato, coitado. E tá aí um dos que eu acho que não se encaixa muito no Ragnarok, porque como eu falei, ele é um pacifista e eu não consigo ver ele lutando na porrada, sabe, pra matar alguém. Apesar de que eu sei que ele seria um dos primeiros a defender a humanidade. Mas eu acho que ele combinaria mais numa plateia, talvez pro Buda. Lá na pontinha superior esquerda a gente vê um cara muito famoso, quase apagado, a gente sabe o porquê que ele tá quase apagado. O nosso odiado Adolf Hitler. Que o Adolf Hitler foi um filho da puta, foi um político alemão que liderou o partido nazista, instigador da Segunda Guerra Mundial e morreu em 1945 com 56 anos, por motivos desconhecidos até então. Existem várias versões de como ele morreu, que uma delas é que ele se envenenou, a outra é que ele se deu um tiro na cabeça, a outra que se deu um tiro na boca, mas todas elas apontam pra automorte, basicamente. Apesar de não ter existido nenhuma prova concreta de como Hitler morreu de fato. Agora lá embaixinho, na direitinha, quase no final da fila, tá Mao Tse-tung ou Mao Zedong, não sei como é que é o nome de verdade dele, mas os dois são o nome dele praticamente. Ele foi um político, líder comunista e revolucionário chinês que morreu em 1976 com 82 anos de idade por ataque cardíaco. Graças a Deus não temos um
mais um chinês nesse Ragnarok, porque já tá bom de chinês, pelo amor de Deus. Mas como o Mao Zedong foi um político envolvido com militarismo, eu acho que talvez a vontade dele envolvesse armas e tudo mais. Se Hitler realmente fosse cotado por Ragnarok, apesar dele ser uma das pessoas mais odiadas da história, eu acho que realmente a batalha dele seria uma das melhores, porque imagina, seria numa pegada de Extirpador, só que muito pior. Eu imagino os deuses e os humanos torcendo pro deus ganhar do Hitler da forma mais brutal possível. E eu penso que um deus que lutaria contra ele seria, tipo, o melhor deus possível do Ragnarok, sabe? Melhor eu digo bom. E obviamente ele ia ganhar, porque Hitler não ia poder vencer o Ragnarok de jeito nenhum. Agora, literalmente no canto contrário onde Hitler tá, a gente tem Madre Teresa de Calcutá. Até parece que foi a contraparte, né? A Madre Teresa foi uma religiosa católica que fundou a Congregação das Missionárias da Caridade. Ela ajudava os pobres entre os pobres, morreu em 1997 com 87 anos por parada cardíaca. Sério, cara, esse tipo de gente, Gandhi, Madre Teresa, podia viver 100, 200 anos, mano, que ninguém ia reclamar. E a Madre Teresa, ao contrário de Gandhi, que era um pacifista, a Madre Teresa eu vejo lutando bravamente no Ragnarok. Eu fico imaginando os deuses não dando nada por uma velhinha que ajuda os pobres dos pobres, mas na verdade ela é uma super guerreira que defende a humanidade com sangue e alma, sabe? E como ela vivia pelos mais pobres, eu fico imaginando uma Volund que talvez deixasse o deus que vai contra ela cada vez mais fraco, como se estivesse cobrando todo o desprezo que foi dado pros pobres, sabe? E cada vez que o deus vai ficando fraco, a Madre Teresa vai ficando mais forte. Nossa, essa seria uma luta muito boa. E agora, entre Abraham Lincoln e Mahatma Gandhi, tá John Lennon. Isso mesmo, John Lennon. Foi um cantor, compositor e ativista da paz que fundou os Beatles. Ele morreu em 1980 com 40 anos por assassinato. John Lennon, igual a Marilyn Monroe, eu não consigo ver lutando no Ragnarok, pra falar a verdade, apesar dele ter sido um ativista da paz, né? E esse é um dos que eu não consigo imaginar como é que devia ser a Volund. O próximo agora do ladinho do Einstein tá Che Guevara. Foi um revolucionário marxista, médico, guerrilheiro e teórico militar argentino, participando da Revolução Cubana. Morreu em 1967 com 39 anos de idade por assassinato e fuzilamento. Eu acho que uma Volund pro Che Guevara seria relacionado ao poder de fala dele e as habilidades militares, não sei bem. Agora lá embaixo tá Nefertiti, lá do lado do Mao Tse-tung, sabe? Essa aqui eu não sei como é que eu sabia quem ela era, não sei como é que eu achei ela no Google, que eu sabia esse nome, eu não sei se eu vi em algum dia na aula ou pesquisando no YouTube alguma coisa sobre Egito, mas tá lá, Nefertiti. Ela foi a rainha da 18ª dinastia do Egito, esposa de Akhenaton, que era um faraó, participou da revolução religiosa para adorar apenas um deus, Aton, ou conhecido como disco solar, e não existe nenhuma informação sobre a sua morte, mas se propõe que talvez ela tenha morrido em 1330 a.C. E essa aí é outra que não tem ideia de como podia ser a Volund dela, talvez armas divinas relacionadas aos deuses do Egito, ou alguma coisa para tirar a fé dos deuses, ou sei lá, como ela acreditava em um deus só e propagou isso pro Egito todo, talvez uma armadura de Atom, ou um disco solar muito foda, sei lá, não sei. Agora um pouco perto de Nefertiti ainda, lá embaixo, um dos mais embaixo que tem de todos os quadrinhos, tá Steve Jobs. Sim, Steve Jobs foi cogitado por Ragnarok pela Brunhilde. Essa seria uma participação muito boa. Steve Jobs, pra quem não sabe, eu acho difícil, foi revolucionário, inventor, empresário e magnata americano, cofundador da Apple. Ele morreu em 2011 com 56 anos por cancro de pâncreas, seja lá o que isso for. Todo mundo já sabe como é que seria a Volund dele, né? Seria ou o iPhone 50, que seria uma espada brilhante gigante, ou uma armadura chamada Siri Suprema, ou ele poderia invocar uma inteligência artificial muito foda, sei lá. Seria uma luta muito da hora. Também embaixo da Madre Teresa tá Beethoven, isso aí. Se eu não me engano, Beethoven também já apareceu no Ragnarok. Se apareceu, eu vou deixar a imagem aí. Beethoven foi um mega compositor germânico, morreu em 1827 com 56 anos por hepatite B. E no mesmo caso da Marilyn Monroe e do John Lennon, eu não sei como é que músicos se sairiam numa batalha contra um deus. Eu não consigo pensar mesmo como é que um músico sairia. Eu não sei que Volund que um músico teria. Sei lá, seria uma orquestra ou um piano super
pica muito alto, sei lá, alguma coisa assim. Ou sei lá, ele ganha tipo instrumentos que sejam extremamente altos e fatais pra deuses, tá ligado? Próximo da lista, aquele velhinho lá embaixo na imagem que eu achava que era Sócrates, por causa da barbona e do cabelinho ralo, calvo. Mas na verdade eu descobri que não é uma barba, e sim uma cara de velho mesmo. Aquele lá é Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Morreu em 1973 com 91 anos por ataque cardíaco. Eu não sei porquê, mas cantores, pintores, artistas assim, é muito difícil saber como é que seria uma volume legal pra eles, mas eu acho que eles teriam mais potencial do que todos por causa da criatividade que podiam usar em cima deles, por causa da arte deles, sabe? Seria muito legal. Chegou agora os que eu mais tive trabalho e dificuldade pra adivinhar quem são, porque simplesmente as imagens são horríveis e pra achar na internet com imagem horrível é pior ainda, eu tive que cavar muito e a maioria é tudo japonês, então me fudi, né? Do lado de Pablo Picasso, tá? Sakamoto Ryoma foi o líder do movimento para derrubar o Shokunato Tokugawa, uma espécie de ditadura militar, durante o período Bakumatsu no Japão. Morreu em 1867 com 31 anos, foi morto em combate. E esse cara seria mais um espadachim que ia entrar no Ragnarok, mas com certeza ele seria melhor do que o Okito. E seguindo do lado dele tá Hideo Noguchi, outro japonês, sim, que eu achava que esse era o Chaplin de começo, porque tem uma outra imagem um pouquinho melhor que parece que tem um bigodinho de Hitler, mas não era o Chaplin. Hideo Noguchi foi um grande médico bacteriologista japonês que descobriu o agente patogênico da sífilis em 1911. Morreu em 1928 com 51 anos de idade com febre amarela. Eu tava pensando em alguma volúncia apropriada para um médico e eu tava pensando em, sei lá, talvez a capacidade de infectar os deuses com alguma doença muito fodida que vá matando os deuses aos poucos, o adversário, né? Sei lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Próximo e o que tem a imagem mais em cima de todos os quadradinhos é Mozart. Sim, esse que tá com a cara cortada em cima é Mozart. Foi um prolífico e influente compositor austríaco do período clássico, prodígio na música clássica. Morreu em 1791 com 35 anos por febre reumática. Para descobrir o Mozart eu tive que usar um pouco da ajuda da comunidade, alguns fóruns de Shumatsu no Valkyrie, porque, sério, é impossível. Mas olhando a imagem de referência até que faz muito sentido, porque é muito parecido. Eu não sei porque, eu não faço ideia de como seria o volume dele, talvez outro piano ou instrumento clássico usado para as músicas clássicas, mas eu sinto que a luta dele seria muito emocionante, não sei porquê. Chegamos numa das personagens femininas mais interessantes da lista inteira, dentre todos os 20 participantes. Essa é uma das que eu mais acharia interessante entrar na luta do Ragnarok, que é ninguém mais ninguém menos que essa mulher cabeluda embaixo, com um negócio na cabeça que parece um véu de noiva, Cleópatra. Sim, foi muito difícil descobrir que é Cleópatra, porque não tem nada a ver com as imagens que tem na internet, mas descobrimos. Cleópatra foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito. Como membro da dinastia Ptolomaica, foi descendente de Ptolomeu I, um general grego macedônico e companheiro de Alexandre o Grande. Morreu em 10 de agosto de 30 a.C. com 39 anos. Segundo os historiadores gregos e romanos, Cleópatra se envenenou usando uma pomada tóxica ou algum instrumento afiado como um grampo de cabelo ou algo pequeno assim. Cleópatra seria uma ótima candidata para lutar contra deuses do Egito, tipo Ra, Artemis ou até o próprio Anubis. Seria muito legal e combinaria muito. Mas pena que Sedeia morreu antes de nascer. E agora, chegando no final, mais um japonês para a lista. Fukuzawa Yukichi foi um autor, escritor, professor, tradutor e teórico político que fundou a Universidade de Keio. Suas ideias sobre o governo e instituições sociais deixaram uma impressão marcante no Japão em constantes mudanças durante o período Meiji. Ele é considerado um dos fundadores do Japão moderno. Ele morreu em 1901 com 66 anos por hemorragia intracraniana. E um professor lutando no Ragnarok. Isso seria muito incrível, simplesmente. Só que não dá, né? Todos os 3 participantes iam ser japonês, se o autor quisesse. Porque tanto de japonês tem nessa lista, meu Deus. Mas eu ainda acho que ele seria mais interessante que o Okito. Aí ele é aquele carinha escondido lá atrás do Abraham Lincoln. E a imagem dele é uma das mais merdas possíveis dessa imagem. E agora, a última desses quadradinhos todos de candidatos. Sim, eu falei que eram 20, só que por que eu só falei 19? Porque essa pessoa desse quadrinho maldito que tá lá no cantinho da direita é uma incógnita, ninguém sabe quem é essa porra. Eu fui em um monte de fóruns pra tentar pesquisar. Muitos falaram que era uma pessoa chamada Mariane, mas sem sobrenome, sem falar quem ela é, quem é essa tal de Mariane. Então eu fui atrás e pesquisei
Mariannes em figuras históricas, e eu descobri alguns resultados. O primeiro deles foi uma tal de Marianne que serviu de símbolo para a Revolução Francesa, estava nas moedas, e é um símbolo até hoje da República Francesa na França, obviamente. E o outro resultado que eu achei foi a Marianne Weber, que foi uma socióloga alemã, ativista nos direitos das mulheres e a esposa de Max Weber. Mas eu não achei nenhuma resposta concreta de quem seria essa Marianne, nem se essa última pessoa é homem ou mulher. Então, o 20º candidato pro Ragnarok continua uma incógnita até hoje. Mas é isso, meus manos, vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que tenham gostado. Comentem aí qual volumes você acham que todos esses receberiam e com qual deus cada um se encaixaria se de fato tivesse ido pro Ragnarok. Um desses podia ter ido pra pegar o lugar do Okita, não é possível, não é possível. Mas é isso, meus manos, eu espero bastante que tenham gostado do vídeo. Dá um likezinho, comentário, compartilhamento, que ajuda muito na divulgação. E o mais importante, inscrição pra agora bater os 400 inscritos, que é essa próxima meta do canal. E eu conto com vocês pra dar essa força aí, mano. Muito obrigado por ter assistido e até mais, falou, até o próximo vídeo.